o deputado aqui foi bem incisivo na pergunta dele sobre qual a motivação. Bom, acho que o Ministério da Agricultura ele está aqui para defender a agropecuária brasileira, e quem está por trás da agropecuária brasileira são os produtores rurais. Então, a grande motivação é, sim, os produtores rurais, é desonerar os produtores rurais. Por que vem acontecendo? A produção agropecuária brasileira vem crescendo todo, né? Está nítido, grande crescimento, mas cada vez mais a margem do produtor está menor. Então, isso não pode continuar acontecendo. Então, acho que esses pontos fazem diferença para o produtor rural. Então, a grande motivação do Ministério da Agricultura é o produtor rural, é desonerar essa questão desses custos. Mas é não cobrar taxa, é cobrar taxa? Qual a opinião do MAPA? Não cobrar, é isentar mesmo. Agora, sim, como a gente vai conseguir definir, como é que eu posso falar, será feito isso? Eu acho que é uma discussão que, inclusive, eu sugeri aqui que a gente poderia, sim, trazer a BIMAC, a Simers, para tentar discutir como a gente poderia colocar isso na prática. Agora, não sei se é possível, o Denatran não está envolvido nisso, né? Isso realmente é uma questão mais delicada. Eu tenho experiência, mais ou menos, estamos discutindo isso há uns 4 anos, sobre registro de motoristas no Ministério da Agricultura de transportadores de animais vivos. E a gente não consegue realmente avançar, porque a ideia era que o registro fosse feito pelo Ministério da Agricultura. Mas base de dados, questão mesmo de... aí vai para a terceirização. Quem que vai custear isso? Seria uma grande saída se a gente pudesse fazer isso por meio do Ministério da Agricultura. Mas aí entra custo, como é que seria essa base de dados? O Ministério da Agricultura não tem como suportar uma base de dados dessa. Então, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que discutir um pouco mais. Mas a defesa do Ministério da Agricultura é que seja isento, realmente, de taxas. Bem, vamos ouvir Almeida, da CNA. Deputado, talvez, de certa forma, o senhor tem razão. Realmente não existe hoje redução de custo. Aguarda um pouquinho, só Deputado Aleluia, talvez lhe dou razão com relação que hoje realmente não existe redução de custo. Todavia, se vamos imaginar um cenário sem a MP, né? Nós estávamos com a iminência aí já com a resolução da 429, editada em 2013, ia ser posta, ela foi prorrogada pela 400 e agora me fugiu o número que a substituiu. Então, você estava na iminência de ter a cobrança para aqueles veículos que circulassem em vias públicas, do emplacamento, licenciamento, né, e demais custos, etc. Então, nesse cenário é que eu me referi que, com a chegada da MP, você tem a redução. Na verdade, você tem aí a dispensa do licenciamento e do emplacamento. É que está bem claro isso. Então, o que eu me referi no cenário sem a MP, você teria o custo, sim, que ainda não foi efetivado, mas estava na iminência de ser cobrado. E agora, com a MP, você tem essa dispensa, né? Daí eu usei o termo redução, mas seria dentro desse contexto, e não no contexto isolado. Em relação à motivação, né, dos produtores, nós temos recebido ligações lá na CNA, na Confederação, a semelhança, eu acho que acredito na CONTAG, na OCB e demais instituições, da preocupação, sim, do licenciamento, da cobrança do emplacamento, e isso ser um custo para o produtor, um custo futuro e iminente. Então, a motivação vem, sim, proveniente dos produtores, dos nossos sindicatos de produtores rurais, das federações de agricultura dos estados, né? Então, não nasceu por geração espontânea, ela é concreta, ela é material, a manifestação vem do setor produtivo, de pessoas que estão no dia a dia, nas suas fazendas, nas suas propriedades rurais, seja de que tamanho for. Como já dito aqui anteriormente por alguns colegas, essa preocupação dos produtores ela se estende não só ao público da CNA, né, mas de assentados, agricultores familiares, pequenos, médios. Que classificação vocês usarem, ou grande?
Então, existe sim a preocupação, a vontade dos produtores, daí são praticamente já 6 anos de discussão, mais de forma intensa, como eu comentei, a partir da resolução 429, que ela estava iminente, já regulamentando a implementação dos cursos de emplacamento, licenciamento, IPVA, etc. E, por falar em IPVA, eu gostaria de esclarecer o seguinte: a competência para a cobrança do IPVA, ela é dos estados, é uma competência não atribuída por lei, é uma competência constitucional, artigo 155, se não me falha a memória, inciso 3º. Então, a cobrança ou não do IPVA é um embate que, se houver, como disse aqui o representante do Denatran, se o cadastro específico estiver vinculado ao RENAVAN, isso poderá ocorrer, sim, eventual cobrança. Todavia, isso é uma outra discussão que tanto a CNA como as demais entidades aqui representativas do setor produtivo querem e vão defender a isenção, a dispensa também do IPVA, ou a redução, porque são veículos utilitários que se destinam à produção e não meramente veículos de passeio ou para uso rodoviário qualquer. Então, dentro desse contexto, a atribuição, a questão do IPVA, bem como as taxas aqui do DETRAN, né, como já foi dito, também é uma competência estadual. Então, dentro do escopo aí do âmbito federal, nós estamos tratando essa matéria do que é possível. O que é possível nesse momento, e está bem claro, a redução a dispensa do licenciamento e a dispensa da cobrança do emplacamento, né? Eu entendo que para o certificado, né, deve-se ter aí como custo mínimo, seria a expedição do documento, e nada mais. Qualquer outro custo já seria exorbitante. Então, é esse o nosso entendimento em relação aos custos. Foi ventilado pelo senhor também a questão de vistorias. A vistoria só se justifica no eventual a execução da atividade de licenciamento. Se não tem licenciamento, não tem vistoria. Vistoria para quê? Para ver se o trator novo, depois de 10 anos ele está em condições de uso ou não. Pelo que entendi, não está sendo exigido essa questão de vistoria, porque não se vai fazer o licenciamento. Eu acho que está bem claro. E, aproveitando o que foi dito pela doutora Andréa, do MAPA, como fazer isso? A lei determina que é o CONTRAN que tem que regulamentar toda essa matéria. Nós estamos aguardando, seria interessante, né, se o governo federal editasse uma resolução para regulamentar a própria MP, que está em vigor. Se houver alteração posterior, aí sim o governo pode reeditar uma nova resolução, revogando os dispositivos, e eu acho que iria esclarecer muito as condições como um todo da matéria. Então, em nenhum momento aqui, nós, como representante da Confederação da Agricultura, nós acreditamos, sim, que estamos respaldados na motivação dos produtores rurais, e o trabalho de acreditar ou não na MP, ela sinaliza pelo que está escrito, ou seja, veja bem, nós estamos aí há 2, 3 anos, ou até trabalhando com relação a esse assunto, né? E o que se chegou do entendimento é que, sim, que a futura, e que está em vigor agora, dispensa do licenciamento e emplacamento, ela não vai gerar uma obrigação futura. Então, daí, entendemos que a MP é um avanço. São esses esclarecimentos. Muito bem, Almeida. Você, então, está satisfeito porque ia ter uma cobrança e agora vem uma MP que eliminou a cobrança, mas transfere aos estados a possibilidade de fazê-lo. Mais ou não menos no todo, assim, veja bem, não todo. Não existe uma dispensa plena, integral, de todo o material. Isso a realidade é essa. A gente está tentando esclarecer aqui nos debates fazer exatamente o que o vai contrário. ser efetivamente cobrado ou não. Então, passo a palavra, pois não, realmente o problema é o seguinte: o Congresso não é quem tem a palavra, não é a presidente, não é ninguém. Nós não podemos legislar porque alguém decidiu que vai fazê-lo. Eu estou entendendo a visão do senhor. O senhor está entendendo o seguinte: está evitando o mal maior. Mas nós temos que evitar o mal. Nós temos que fazer uma medida que não seja onerosa para a agricultura. Esta é. Regulamentar. Está claro nessa audiência, para ficar clara. Esta medida provisória é gravosa para o produtor rural. Ninguém diverge, inclusive o senhor, ninguém diverge. Ela é gravosa.
o melhor que o senhor conseguiu. O melhor que vocês conseguiram. Mas, ainda assim, ela deixa uma abertura tremenda. Portanto, a motivação do agricultor não foi para que tivesse a medida. Eles estão com medo da medida que está por vir. Eu não posso, diante de uma ameaça maior, fazer concretizar um desastre menor. Então, é isso que nós queremos encontrar a solução, que eu não tenho. Eu não tenho. Acho que ninguém tem. Concordo com Vossa Excelência, deputado. E o que a população agrícola não sabe é que existe a possibilidade, num futuro próximo, da cobrança. E esta é uma realidade que nós temos a responsabilidade de fazer o que nós estamos fazendo, alertando e tentando achar uma solução para que isso não venha a acontecer. É muito simplista. A medida provisória vem depois de uma regulamentação. Ora, se nós estamos, como Vossa Excelência muito bem colocou, a palavra está com o Congresso Nacional. Nós podemos fazer essa regulamentação como parte dessa medida provisória, como sugestão. Eu entendo que nós temos que achar um caminho para que a gente possa eliminar qualquer possibilidade de cobrança de qualquer tipo de tributo com relação aos equipamentos agrícolas. Lucimar, gostaria de ouvi-lo mais uma vez. Eu só queria, na minha opinião, não sei se eu estou equivocado, o pessoal do Denatran pode me dizer, a partir do momento que tu dispensa o licenciamento e o emplacamento, não tem como cobrar IPVA? Eu não consigo ver isso, não sei, posso estar equivocado também. E a respeito do registro, a respeito do registro, não seria possível esse registro ser feito não via Detrans, mas tipo com as entidades, tipo a fabricante, a Anfave, a Bimac, quem produz esses equipamentos, tivesse um link direto com o Denatran na hora desse registro, na hora que vende o equipamento, tivesse um acesso, fosse criado um login para esse fabricante direto com o Denatran, que ele fizesse esse registro nacionalmente sem passar pelos Detrans. Eu queria, de repente, uma possibilidade dessa, porque o objetivo do MDA é custo zero para o agricultor. O único custo que a gente quer que ele tenha é na compra do equipamento. E a partir daí que ele produza e coloque alimento na mesa do povo brasileiro. É isso. Muito bem, Lucimar, deputado, aleluia. Eu dou a minha sugestão aqui com relação a essa questão. Eu entendo que o Denatran deveria criar um departamento exclusivo para cuidar das máquinas ou equipamentos agrícolas e fazer esse registro único diretamente fábrica Denatran, independente, não passando pelos Detrans. Eu gostaria, se possível, de nós aprofundar, vamos pedir aos universitários que nos ajudem, né? Aos nossos assessores, para nos darmos um rumo, um caminho, nesta possibilidade de registro único. E aí, claro, vamos ter um trabalho maior com os equipamentos antigos, mas poderemos fazer através da cadeia de revendedores dos fabricantes, mas não deixar passar pelos Detran. Eu agradeço a colocação do deputado Aleluia, que nos alertou dessa possibilidade de que quando passa pelo Detran é uma questão natural. Haverá custos, haverá taxas, haverá iniciativa de cobrança. Se estão cobrando de avião, né, Aleluia? Vou cobrar também de tratores. Esta é uma opinião que eu deixo aqui para que a gente possa debater. O Pedro, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, gostaria de fazer uma colocação. Vamos ouvir o Pedro. Eu só queria contribuir também com quanto a um aspecto aqui que a MP trouxe a dispensa do licenciamento. Ela trouxe no capítulo 9, que trata do veículo. E ela trouxe justamente onde tem um emplacamento do veículo, ou seja, a placa do veículo, ela dispensou o licenciamento. Mas o Código de Trânsito ele tem um capítulo específico para o licenciamento, que é o capítulo 12,
Nós podemos trazer esse conteúdo e jogar aqui dentro do próprio capítulo onde trata do licenciamento do veículo, onde cobra taxas, multas, estadias de remoção, entendeu? Tratar no capítulo 12, que fala do licenciamento, a gente poderia isentar aqui aonde foi isentado os veículos de uso bélico, né, do licenciamento. Então, eles não precisam... É no artigo 130 do Código de Trânsito, da Lei 9.503. E no artigo 131, ele diz o seguinte: o veículo, o certificado de registro anual, que é o CRLV, o licenciamento do veículo, ele será considerado quando o veículo tiver quitado os débitos relativos a tributos. Quer dizer, se a gente não mexer nesse artigo, entendeu? A gente mexeu no artigo da placa e deveria ter mexido no artigo do licenciamento. Eu entendo que é uma questão até de ajustar a norma dentro do que trata mesmo do licenciamento. É um ajuste mesmo da própria... Senão vai ficar destoando hoje da lei da 9.503. E nada impediria, se nós mantivermos a MP, que o DETRAN exija todo um conjunto, que ele tenha pago o IPVA, que ele tenha feito a vistoria, porque é para identificar se é verdadeiro o registro, que ele faça, no dia que tiver inspeção, a inspeção, que ele faça o DPVAT, ou seja, que ele se submeta a todo o regime que existe dos automotores. Portanto, nós estamos diante de um problema que é uma iniciativa que a motivação, pelo menos dito por 2 representantes do governo, não é arrecadatória. E a União parece que não arrecada nada, né? Mas ela se transformará numa fonte de receita para os estados que também não estão pedindo, mas também não vão desistir. Eles não poderão estabelecer, por exemplo, as taxas de remoção. Quem estabelece é o Estado. Estadia, quem estabelece é o Estado ou o município. O Estado ou o município. Então, nós estamos entregando a agricultura na mão de quem pode não ter nenhum interesse por isso. O interesse é arrecadatório. Os DETRANs, mais uma vez, viraram e são motivo de demanda no Brasil todo. Aí, Mato Grosso do Sul, Bahia, todos com os problemas. São Paulo teve demandas grandes, porque são instrumentos de arrecadação. E nós estamos entregando para eles, através da Assembleia Provisória, a vida dos agricultores. Nós temos também... Desculpa. Nós temos também a possibilidade de, quando fizer a transferência de propriedade, de criar também ser criada uma taxa ou até mesmo uma vistoria do veículo, fazer o veículo ir até o DETRAN para poder fazer a transferência, que hoje a regra é assim. Por uma mera resolução do DETRAN. A regra mera resolução do DETRAN. Teria que pensar mais amplo essa questão. Por isso, deputado Aleluia, eu sugiro esse registro único que seja criado dentro do DENATRAN, um departamento dentro do DENATRAN que se resolva entre fabricantes e DENATRAN. A nossa telespectadora Ana Flávia Schmidt Baraski, de Joinville, diz o seguinte, mandou o seu comentário: a meu ver, registro tem que ter, até por uma questão de segurança em caso de furto. Essa é a opinião da Ana Flávia Schmidt Baraski, lá de Joinville. E o Otávio José Cardoso, de São Paulo, diz o seguinte: acho difícil dar uma definição única para máquinas agrícolas, porque existem alguns veículos que não saem da propriedade, tipo colheitadeiras, mas as máquinas de apoio para a fazenda, que têm alcance às estradas, essas sim devem ser emplacadas. E já são veículos de transporte de carga, o transporte de bens, enfim. Mas tratores não devem ser emplacados. Então, são alguns comentários que nós recebemos. Deputado. Primeiro, essa primeira pergunta, se há necessidade do registro por questão de furto, vamos abrir a possibilidade para o registro declaratório dos usados, que é a grande maioria hoje. Claro. Não é obrigar, mas dar a possibilidade de que alguém declare: esse trator é meu,
é da minha família, e eventualmente coloque em um edital do município, uma coisa desse tipo, que registre que realmente é dele, e a partir dali, se alguém questionar a propriedade, vai questionar na justiça. Mas teríamos que fazer isso com o Denatran, claro. Não via Detran. Claro. Aí é o nosso gargalo. Quanto à definição de macroagrícola, é importante que, mais uma vez, no mundo real, existem inúmeras fazendas que compram motos, que tem motos que funcionam e não emplaca. Compra e não emplaca. Por exemplo, quem tem motocicleta e veículos em geral, que trabalha só dentro da fazenda, não emplaca, não paga IPVA, não paga nada. É uma forma que está reduzindo o custo da agricultura. Por aqui, eles vão ter que ter o registro. E o registro, ao critério do Detran, vai dizer, não, esses casos não é registro, não, esse é emplacamento. OCB, como está a posição da OCB com relação a essa nossa visão de que há possibilidade de que os Detrans possam cobrar essas taxas? Vocês entendem? Também tem essa preocupação ou não? Da mesma forma com a CNA, no momento em que nós nos reunimos, nós quisemos impedir um mal maior, um grande mal, um revés que já estava batendo aí assim, na trave, quer dizer, esperando mais algum tempo, se não tivesse um ato normativo que pudesse conter essa resolução, nós estaríamos submetidos a emplacamento, nós estaríamos submetidos a licenciamento. Nós concordamos, o deputado, concordo, depois de ouvir a exposição do senhor, que esse momento nós devamos, de certa forma, analisar um pouco mais intensamente essa situação, até pelo alto poder alto poder arrecadatório do Detran. Mas, naquele momento, a nossa principal ação foi para que aquela resolução perdesse o efeito. Quer dizer, o prejuízo não fosse muito maior do que ele estava, na verdade, sujeito. Né? Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso deputado Carlos Aleluia. Se o objetivo é para benefício do agricultor, o melhor caminho seria dar a ele a possibilidade de fazer o registro. Poderá registrar, para que ele possa, facultativo. Eu registro porque me interessa para o meu seguro. Eu registro porque me interessa para eu transitar na via. Eu registro porque é da minha conveniência. Isso daria menos força a quem vai fazer o registro. Agora, tudo que é compulsório e que abre espaço para cobrança vai significar um ônus, inevitavelmente. E será menos, certamente será mais do que os valores que foram aqui abordados. Basta ver o exemplo das vistorias. E, se a vistoria é necessária para emplacar, ela é necessária para registrar, porque a placa é apenas a colocação do registro. Já tem um custo. Evidentemente que o Detran vai cobrar a vistoria, vai pedir que a máquina vá lá naquela empresinha que ele registrou lá para ser o chupa-cabra das pessoas do interior, que toma dinheiro do povo do interior para registrar os veículos, leva lá para registrar. Então, nós temos que evitar isso. Eu acho que o presidente está mais uma vez de parabéns. Isso foi... Fica aí, presidente, a provocação para todos, para a CNA, para o Ministério e para a OCB, para os dois ministérios, que nos tragam sugestões como nós podemos redigir essa MP. Porque eu não quero escrever uma MP que prejudique a agricultura. Eu não sou sequer um especialista em agricultura, mas eu como e gosto de comer bem. E barato. E barato.